Vamos lá, pessoal, esse é o terceiro vídeo de uma apresentação inicial, de uma primeira aproximação introdutória ao esforço do Celso Furtado de se trazer elementos para uma teoria do subdesenvolvimento, baseada aqui no capítulo 4 da obra de 1961, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. No vídeo anterior a gente estava caracterizando o subdesenvolvimento. Celso Furtado está trazendo alguns elementos para a gente entender esse processo histórico autônomo, resultado da penetração de estruturas capitalistas em sistemas produtivos arcaicos, marcando assim a gestação de uma economia híbrida, dual, com grande heterogeneidade social, regional, produtiva. Certo? Celso Furtado vai falar, olha, essa dualidade, ela é uma marca do subdesenvolvimento, ok? O fato de eu não controlar o excedente, o fato do excedente ser apropriado em sua maior parte externamente, condiciona a minha estratégia de desenvolvimento, ou melhor, faz com que a nação reproduza-se a partir de um aprisionamento ao subdesenvolvimento. O núcleo decisório é externo. A forma de apropriação e de reprodução são decididas externamente e quase nunca coincidem com os desejos nacionais, se é que eles existem, né? Essa figura abstrata de um desejo nacional de se superar o subdesenvolvimento. Celso Furtado vai falar, legal, tudo isso limita as estratégias e reproduz e faz com que haja uma reprodução do subdesenvolvimento. Porém, essas economias híbridas, as economias subdesenvolvidas, com alto grau de dualidade, também têm que ser entendidas a partir de diferentes características para diferentes estágios ou condicionantes, estágio talvez não seja a palavra correta, a partir de diferentes condicionantes socioeconômicos e políticos entre as nações. O que ele está querendo dizer? Olha, nem todas as economias híbridas têm um setor que se comporta exclusivamente como pré-capitalista. A dualidade existe, ela é marcante, ela é forte, essa heterogeneidade. Mas, em alguns casos, como foi o caso brasileiro, caso eu tenha uma massa de salários, o salário é determinado pela subsistência, mas se o volume de emprego é muito grande, dado que o potencial de acumulação era muito grande, se eu tenho uma massa de salários suficientemente grande, eu posso avançar no sentido de incrementar a monetização da economia, mesmo naquele setor com baixíssimo grau de produtividade e não necessariamente vinculado diretamente ao setor capitalista. Eu posso avançar no sentido de aumentar o grau de monetarização para uma faixa do sistema, que pode trazer consigo algumas transformações. Então, o Furtado está falando, olha, quais são os desdobramentos, né? Quais são os desdobramentos nessa economia híbrida. Se eu tiver uma massa grande de salário, posso ter alguns transbordamentos. Por quê? Nessas economias, olha, está tentando trazer uma teoria do subdesenvolvimento, que vai chegar aqui tangenciar o que ele vai trazer como teoria dos choques adversos, né? Depois a gente vai sistematizar todas as contribuições em outro vídeo. Mas ele vai falar o seguinte, olha, nessas economias em que eu tenho uma massa de salário já razoavelmente grande, tem algum grau de vazamento, algum efeito multiplicador que leva ao aumento do grau de monetização de outras atividades, inclusive no setor que não é aquele exportador capitalista. Ele fala, nessas economias, o emprego
Em geral, o nível de emprego em geral é estável ou tem um elevado grau de estabilidade. A massa de salários também. Por quê? O salário é nível de subsistência, a capacidade de acumulação é muito grande, então as oscilações não se transmitem tanto nesse estágio de desenvolvimento muito inicial, para o nível de emprego. Da onde vem? Então, eu tendo uma massa de salários razoavelmente estável, da onde vem a instabilidade? O professor Furtado vai falar, olha, nesses países, em geral, os países subdesenvolvidos têm uma instabilidade muito grande derivada de pressões no balanço de pagamentos. Ou seja, eu tenho pressões contínuas no sentido do estrangulamento do balanço de pagamentos, dada a deterioração dos termos de troca, dada a necessidade de eu transferir excedente para o exterior, dada a necessidade de eu transferir frutos de progresso técnico para o exterior. Discussão cepalina. Então, o Celso Furtado vai falar, olha, eu tenho fortes pressões sobre o balanço de pagamentos. Essa é uma característica inerente dos países subdesenvolvidos. Essas pressões vão ser mais fortes nos momentos de baixa dos preços internacionais das commodities. Olha como ele está construindo uma teoria do subdesenvolvimento. Nos momentos de baixa dos preços internacionais das commodities, quando os preços dos produtos exportados pela periferia caem, essa tendência que já é inerente ao estrangulamento do balanço de pagamentos da periferia, dos países subdesenvolvidos, se coloca com muito mais força, certo? Só que eu tenho uma massa salarial razoavelmente constante. Ele vai falar, interessante. Para alguns países eu tenho algum transbordamento. Ok, guardemos então esses dois elementos. Uma tendência inerente de estrangulamento do balanço de pagamentos, muito vinculada à oscilação dos preços das commodities exportadas. Ok. Celso Furtado vai falar então. Legal. Nesses períodos em que há um estrangulamento do balanço de pagamentos, o que se observa na interpretação dele? Olha, há uma tendência de redução da lucratividade, da atratividade das exportações, porque eu tenho uma tendência de deterioração dos termos de troca. As exportações estão ficando relativamente mais baratas e as importações estão ficando relativamente mais caras. Então eu tenho uma tendência derivada dessa deterioração dos termos de troca de aumentar a rentabilidade de negócios vinculados ao mercado interno. O Celso Furtado vai falar, mas que mercado interno? Começamos essa discussão falando o seguinte, olha, para alguns países, em alguns momentos históricos específicos, quando você tem uma massa salarial suficiente, volumes razoavelmente grandes, e começam a ter alguns efeitos de transbordamento, como foi o caso que aconteceu no Brasil, no cenário de estrangulamento do balanço de pagamentos, que é característico dos países subdesenvolvidos, num cenário em que eu tenho um aumento da rentabilidade das atividades voltadas ao mercado doméstico, uma perda da rentabilidade das exportações, aumento da rentabilidade das importações, nesses países, nesses momentos, se eu tiver um potencial de acumulação do capital local, doméstico, a partir de um determinado patamar, claro que a maior parte do excedente é transferido para fora. Mas ele fala, se eu conseguir, por meio de transbordamentos, fazer com que haja uma parcela da acumulação desse excedente doméstico, nesses momentos, pode acontecer que choques externos no balanço de pagamentos incentivem algum vazamento desse capital acumulado
parcialmente domesticamente, pode fazer com que esse capital, uma parcela dele, se direcione para algum grau de desenvolvimento das forças produtivas domésticas para além do setor arcaico. Olha só como ele está trazendo os elementos para amarrar essa teoria. Nesse cenário, eu posso ter algumas mudanças estruturais. Basicamente, o que acontece no caso brasileiro como transbordamentos do complexo cafeeiro, na interpretação do Celso Furtado. Depois a gente tem outras interpretações, capitalismo tardio, etc. Tá. Mas o Celso Furtado vai falar, olha, essa é uma relação que pode se observar. Por quê? Porque nos países periféricos, nos países subdesenvolvidos, qual que é o elemento capaz de trazer o dinamismo? Nos países centrais, no primeiro momento, a Revolução Industrial originária tem uma relação, nas palavras do Celso Furtado, faz com que um elemento que traga dinamismo esteja relacionado também à expansão da oferta derivada das transformações tecnológicas, que fazem com que os preços relativos dos produtos industriais caiam. Ele não está renegando o princípio da demanda efetiva, não é isso. Mas ele está estabelecendo uma relação de progresso técnico, a inovação, a transformação estrutural, o preço dos produtos e o gerar dinamismo, como isso vai espraiar para a economia, máquinas e equipamentos, como vai gerar renda, certo? Está negando o princípio da demanda efetiva, não é isso. Ele está trazendo um elemento para explicar também como ocorre esse dinamismo nos países centrais. Ele vai falar, olha, já nos países subdesenvolvidos eu não tenho esses elementos. O núcleo decisório não é interno, eu não tenho capacidade de gerar progresso técnico, eu não tenho um setor produtor de bens de capital, isso vai ser um problema. Os transbordamentos e encadeamentos são menores. Fala, então, logo, o elemento que vai puxar o dinamismo vai ser, na maior parte dos casos, a demanda externa. Sim, a demanda externa para exportação de commodities, ok. Mas eu tenho também uma demanda prévia por manufaturas que não é atendida domesticamente. Essas manufaturas são atendidas via importação. Então, é a necessidade de atender essa demanda prévia via importação de manufaturas que vai empurrar para algum movimento de transformação estrutural no cenário descrito agora, está no mundo específico. Um cenário com massa salarial já grande, com efeitos de monetização e encadeamento razoavelmente bem desenvolvidos, num cenário de estrangulamento externo combinado com o potencial de acumulação doméstico, você pode ter alguma transformação estrutural no sentido de atender uma demanda previamente abastecida via importações. Então, eu tenho diferentes graus de desenvolvimento das economias subdesenvolvidas. Ele vai falar, olha, nas economias subdesenvolvidas, que ele chama de grau inferior, a massa de salários gerada no setor exportador é o único elemento de dinamismo, além, obviamente, da exportação. Isso nas economias subdesenvolvidas de grau inferior. A massa salarial gerada nesse setor exportador vai ser o único elemento de dinamismo, além das exportações de commodities. Aqui eu vou ter uma característica muito forte de dualidade, mais forte ainda de dualidade entre o setor capitalista e o setor arcaico. Já nas economias subdesenvolvidas mais complexas, eu já tenho o desenvolvimento de outras atividades que podem levar algum momento ao desenvolvimento das manufaturas, vinculadas um pouco ao mercado interno. Claro que o elemento fundamental do dinamismo é a procura externa ainda,
Mas como eu já tive um maior grau de diversificação, de monetização, de urbanização, relações econômicas mais complexas, uma massa salarial maior, tudo isso vai depender do dinamismo dos ciclos dos produtos exportados, da capacidade de absorção de uma parcela da renda doméstica, da capacidade política de alocar esse excedente para uma transformação. Mas, em algumas, ou seja, até uma gradação entre níveis de desenvolvimento de países subdesenvolvidos também. Ele está construindo aqui uma teoria de subdesenvolvimento. Nos países, nas estruturas subdesenvolvidas mais complexas, eu já consigo avançar na direção de algum efeito multiplicador capaz de levar a algumas transformações do sistema, transformações na estrutura do sistema. Não quer dizer que isso vai romper com a dualidade estrutural. Não quer dizer que isso vai romper com o subdesenvolvimento, mas é mais um dos elementos para caracterizar uma análise mais rica de diferentes características e padrões de subdesenvolvimento também.